Pessoal, Oi. oi, vamos retomar. Oi. Hoje só as mulheres que estão falando, gente. Os Parece homens que podem sim, né, falar Nayara? também. Os homens podem falar também. Fiquem tranquilos. A gente deixa. Ai, sintam-se acolhidos, né? Por essa. Tá bem legal a aula de hoje. Tá bem bacana, eu tô gostando também, viu? Muito legal. Sim. Eu acho que quando a gente faz assim nessa forma de debate, com várias pessoas contribuindo, enriquece muito mais, né? Quando a gente pensa assim sobre esses aspectos da nossa sociedade, onde que a gente está, para onde a gente vai, o passado, o presente, o futuro, é fundamental, né? Vamos lá, gente. Queridos, falando ainda então em relação a relações de trabalho. Aqui eu peguei um trecho do livro de vocês, tendo como referência a própria ONU, tá? E coloca um pouco dos dados que, inclusive, em outro momento, a Danila tinha citado sobre esse observatório, né, dessas relações de trabalho e como que se dá. Então, vamos lá. Em comparação com os homens, as mulheres... Deixa eu pegar aqui o laserzinho. Em comparação com os homens, as mulheres ainda têm mais que o dobro de chances de serem trabalhadoras familiares não remuneradas. Então, essa questão do trabalho não remunerado é algo muito marcante para as mulheres. Analisando as mulheres que administram empresas, o estudo observa que no mundo todo, 4 vezes mais homens estão trabalhando como empregadores do que mulheres. Analisando as mulheres que administram, não, isso aqui eu já tinha colocado. Essas desigualdades de gênero também se refletem em cargos de gestão, onde as mulheres continuam a enfrentar barreiras do mercado de trabalho para acessar estes postos. Então, gente, aqui eu tenho, né, uma configuração. Ixi, parou o compartilhamento, só porque eu corrigi ali. Então, eu tenho aqui essa configuração clara, né, que foi apresentada tanto pelo vídeo, como as meninas também citaram aí anteriormente, como que essas relações são diferentes em relação ao gênero, né? Lembrando que, em relação à etnia, quando eu pego o cargo de diretoria, então, a discrepância é ainda maior, é ainda mais clara. Mulheres negras em cargos de diretoria têm uma porcentagem muito pequena, irrisória, né? E se a gente parar para pensar, isso reflete em tudo. Nosso sistema político. Imagina o Congresso, pensa no Senado, a própria Câmara aqui de Vereadores, né? Câmara de Deputados. Como que isso se dá? Qual que é o predomínio de representantes? Né? Qual que é a representatividade das mulheres na política? É um reflexo desse machismo estrutural, né? Então, vamos lá. E como mudar isso? Né? Nós sabemos, como vocês citaram anteriormente, eu achei assim, muito importante ressignificar, reinventar, desconstruir. Larissa falou sobre isso em relação às crianças, desconstrução. A ressignificação, ela parte de um processo de desconstrução desse machismo estrutural. Então, assim, perfeito, né? Vocês colocaram aí várias coisas, assim, vários conceitos de forma perfeita. E para desconstruir isso, nós temos ali uma série de ações, né? Então, por exemplo, nós temos em relação às mudanças nas relações de trabalho. A ONU estabeleceu a noção de trabalho decente,
que abrange a promoção de oportunidades para mulheres e homens do mundo para conseguir um trabalho produtivo, adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, e capaz de garantir uma vida digna. Aqui eu queria reforçar com vocês esse termo aqui. Condições de liberdade, equidade, segurança, dignidade. Vamos ir para outro enfoque, tá? Pensando agora em um outro, ainda falando sobre essas discrepâncias sociais, mas pensando em relação ao trabalho, né? A relação de trabalho como uma forma de exploração. Vejam bem, quando a gente pensa nessa relação de trabalho, ela vem desde a antiguidade. Quando eu penso em emprego, aonde você vai ter essa remuneração, né, de forma adequada, com condições de liberdade, isso se dá ali especialmente a partir da Revolução Industrial. O trabalho, na nossa humanidade, né, ele sempre existiu. Mas, geralmente, como que era? Pensa aí, lá na era medieval, né, lá nos primórdios, como que era, como que se dava essa força de trabalho? Qual que é a origem do trabalho? Pensando nos aspectos mais primitivos da nossa civilização. Como que era essa relação? Baseada Você em quê? tinha um senhor feudal, Isso. né? E aí você tinha um subordinado a ele, que fazia tudo que fazia o trabalho braçal para o senhor feudal em troca de alimento e abrigo. Isso configura o quê? Uma situação de privação de liberdade, de privação de uma vida digna. Escravidão, não é? Concorda? Se você pensar na história da civilização, pensa bem, naquelas tribos primitivas, geralmente aí tinha aquelas guerras, né? As comunidades guerreavam, e ali os derrotados tornavam-se força de trabalho para os vencedores. Mas que tipo de força de trabalho? Escravos. A escravidão. E aqui que eu quero falar com vocês. A escravidão, ela existe no mundo? No mundo? Pensando, vocês acham que de forma contemporânea, né? A escravidão existe ainda? Sim. Existe. Igor, como que a escravidão está presente? Tipo, trabalho, essas lojas grandes geralmente sempre tem um trabalho escravo direcionado a ela, que não é remunerado. Sim, sim. Então, nós temos uma nova configuração em uma relação totalmente exploratória, sem equidade, sem segurança, sem dignidade, que configura, né? Que eles falam análogo ao escravo. Por quê? Porque não está algemado, porque não está acorrentado, mas não tem condições de sair daquilo. Está privado da sua liberdade, da equidade, da segurança e da sua dignidade. Então é escravidão, né? Nós temos vários relatos. Então, como o Igor citou, a questão de grandes lojas, nós vimos isso daí, nós temos os observatórios, né, de direitos humanos que ficam, que divulgam esses dados. Então, grandes empresas, grandes marcas multinacionais, aonde os canteiros de obra, por exemplo, né, tem ali situações totalmente degradantes, com alojamentos lotados, com mais de 20 pessoas em alojamento, um banheiro, sem condições ali sem uma remuneração adequada,
né? Na própria zona rural, essa questão, como essa relação que a Camila falou, de senhor feudal com servo, que oferece o quê? Terra, não é isso? Para ser cultivada, e moradia. Isso ainda existe, gente. Ô, Nayara, Existe. Oi. acho que a servidão por conta de dívidas também, jornada exaustiva, inclui nesse trabalho escravo, né? Com certeza, jornada exaustiva, né? Então, como mudar? Porque olha só, lá, se a gente pega o Capital de Marx, ele coloca que o trabalhador, ele é o quê? Explorado. Ele vende a sua força de trabalho para a produtividade do seu senhor ali, do seu empregador. Só que isso, na maior parte das vezes, porque trabalho, gente, e por que isso é tão importante? Olha só, trabalho gera renda. E renda está associado com o quê? Poder. Quem tem renda na nossa sociedade tem poder. E quem tem poder, pensando na configuração social, não é? São sempre os mesmos, é o ciclo detentor ali de poder, é uma coisa impressionante. Mas, enfim, então repensar essas condições de trabalho, né? Que o trabalhador se submete para ter uma remuneração, mas se não forem condições dignas, não vale de nada esse modelo, né? Porque a gente precisa da geração de renda. A geração de renda é importante para o desenvolvimento social, para a sustentabilidade social, mas desde que ela seja repartida. Nesse sentido, pessoal, nós temos aqui a ONU, eu não sei se vocês já ouviram falar, inclusive na Globo aparece umas propagandas, né, dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vocês já ouviram falar? Já viram alguma coisa nesse sentido? Não. Não. ODS, o que acontece? Eu vou mostrar o videozinho, mas é como se fosse uma agenda. Nós temos ali os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aonde vários países signatários se comprometeram, né, em relação a acordos aí, para conseguir promover esses objetivos de forma global. Então, existe toda uma agenda para 2030, né? Nós já estamos aí em 2020, e a agenda dos ODS é para tentar alcançar esses objetivos até 2030. E o que seriam esses objetivos? Eu vou citar aqui para vocês e depois eu passo o vídeo para vocês terem um cenário melhor, porque isso vai o quê? Na contramão, é como se fosse uma visão disruptiva, inovadora, em relação a esses padrões que nós citamos anteriormente, de exploração do trabalho, de desigualdade de gênero, concentração de renda, etc. Então, vamos lá. Quais são os ODS? Primeiro, erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade. ODS 5, igualdade de gênero. 6, água potável e saneamento, universalização, né, do saneamento básico. 7, energia limpa e acessível. 8, trabalho decente, o que nós falamos ali anteriormente, trabalho decente e crescimento econômico. Indústria, inovação e infraestrutura. Redução das desigualdades. Cidades e comunidades sustentáveis. Consumo e produção responsáveis. Ação contra a mudança global do clima. Preservar a vida na água. Preservar a vida terrestre. Paz, justiça e instituições eficazes.
parcerias e meios de implantação. Então, aqui nós temos os 17 ODS, tá? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para cada ODS tem uma série de diretrizes que os países devem adotar em suas políticas públicas em relação ao investimento nessas diversas áreas, tá bom? Eu coloquei aqui para vocês 2 links. Um deles completa, e o outro é do vídeo que eu vou apresentar para vocês. É um vídeo introdutório. É um vídeo introdutório sobre esses ODS, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Estão conseguindo enxergar? Sim. Sim. Com áudio? Tá com áudio? Não. 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 Peraí, então eu fiz alguma coisa aqui. Achei. Vamos lá, vamos ver se vai estar com áudio agora. Ah, beleza, ótimo. Então vamos lá, vamos ver um pouquinho mais sobre ODS. Danila, isso daqui vai, assim, de encontro com aquilo que você, com a sua fala, né, no horário anterior. Como que nós podemos mudar, né? Como que nós podemos transformar? Então, veja. É uma esperança, né? The United Nations General Assembly was the scene of a celebration in 2015, when 193 member countries adopted the Sustainable Development Goals, a unanimous commitment to end poverty, fight inequality, and tackle climate change. We need action from everyone, everywhere. 17 Sustainable Development Goals are our guide. They are a to-do list for people and planet and the blueprint for success. The SDGs are an agenda to balance human prosperity with protecting the planet. Imagine there's no countries. UNICEF Goodwill Ambassador Shakira asked global leaders to imagine a world where we achieve the goals by 2030. While fellow UNICEF Goodwill Ambassador Angelique Kidjo underscored a focus on Africa and developing countries. But the universal agenda is important to all nations, as leaders from developed countries also pledged to make the goals a reality. Poverty, growing inequality exists in all of our nations. And all of our nations have work to do. And that includes here in the United States. And that's why today I am committing the United States to achieving the Sustainable Development Goals. The Sustainable Development Goals build on the success of another 15-year plan. Created in the year 2000, the Millennium Development Goals sunset at the end of 2015. The MDGs halved extreme poverty, achieved equal primary education for girls and boys, and dropped HIV infection by 40%, among many successes. The SDGs go beyond the MDGs by improving the lives of everyone, everywhere, and create a better world for future generations. Today, we are 193 young people representing billions more. The youngest Nobel Peace Laureate, Malala, calls on world leaders to keep their promise to every child. Each lantern we hold represents the hope we have for our future because of the commitments you have made to the global goals. And Pope Francis advised world leaders to put humanity and the environment over politics. Los gobernantes han de hacer todo lo posible a fin de que todos puedan tener la mínima base material y espiritual para ejercer su dignidad y para formar y mantener una familia.
193 nations unanimously committed to the Sustainable Development Goals. It is so decided. But the journey starts here. Now's the time to take global action for local results and move our A people imagem and travou. towards a sustainable. Pessoal, então fica a dica, né, para vocês também pesquisarem mais sobre. Eu acho que nós, como independente da área, né, como cidadãos mesmo, nós precisamos aí saber mais sobre isso. Esse segundo link que eu coloquei, ele vai ter aqui a própria página da ONU no Brasil, né? ONU Brasil, olha, e aí você tem uma série de documentos temáticos, tá? É bem interessante, sobre cada um dos objetivos, qual que seria seriam as diretrizes, né, a agenda para cada um. Então, por exemplo, discutimos muito sobre questão de igualdade de gênero, empoderar meninas, mulheres, como fazer isso, né? Então, olha só, acabar com todas as formas de discriminação, contra todas as mulheres e meninas em toda parte, eliminar as formas de violência, eliminar as práticas nocivas como casamento prematuro, forçado, mutilação de genitália, reconhecer e valorizar o trabalho de assistência doméstico não remunerado. Aqui, Danila, que você tinha citado no começo da aula também, né, essa questão do trabalho não remunerado, sim, ter uma valorização e promover o quê? A promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar. Então, tem uma série, olha, reforma em relação a direitos das mulheres, tecnologia, adotar aí políticas sólidas para promover, né, a igualdade de gênero. Então, tem uma série de informações, tanto nas redes sociais, o próprio documento completo, tá? Temos aqui os documentos temáticos também. Então, para cada uma dessas questões que foram pontuadas como objetivos de desenvolvimento sustentável, e é bem bacana, tá? Então, eu acho que vale a pena vocês estudarem, né, mais sobre isso e pensar, inclusive, como uma forma de atuação, né? Como que o psicólogo estaria inserido aí nesse contexto. Queridos, vamos voltar aqui para o slide. Vamos lá. Então, depois fica aí como pós-aula para vocês pesquisarem mais sobre isso, né? Então, na verdade, quando eu falo desses objetivos de desenvolvimento sustentável, traz essa nova perspectiva aí, inclusive nas relações de trabalho, né? Eu peguei uma outra referência, eu não sei se vocês já ouviram falar, quem é da área de gestão provavelmente já ouviu falar, PMBOK, Project Management Book. Seria o livro aqui, é uma referência internacional em relação a gerenciamento de projetos. Então, aquelas pessoas que estão... Como mudar essa estrutura, né? Nós vimos ali, a partir de uma série de ações. Mas quem deve adotar essas ações? Nós, no nosso dia a dia, mas especialmente aquelas figuras de liderança. Os políticos, os grandes empresários, os detentores de poder. Nesse sentido, esse PMBOK, ele é voltado justamente para essa gerência de projetos. Então, quem faz MBA na área de gestão de projetos, né, marketing, enfim, gestão de pessoas, né, essas pessoas que têm cargos assim elevados, né, de gerência, geralmente levam em consideração esse documento, que é uma referência internacional. E nele, você tem
essa questão da gestão de pessoas, relação de trabalho e uma reformulação dessa liderança. Então, olha só, a equipe de gerência do projeto deve identificar as partes envolvidas. Quais são as partes envolvidas em um projeto? Não é só o cliente, não é só o empregador. Nós temos os colaboradores, a comunidade do entorno, uma série de pessoas que estão envolvidas nessa rede de relação de trabalho. Então, é necessário ter um olhar atento sobre suas necessidades e expectativas. Quem for trabalhar, então, na parte de psicologia organizacional, é isso daqui, ó. Olha aqui, olha o psicólogo aqui, ó. Você sabe, né? A Jaque, a nossa coordenadora, a especialização dela é em psicologia organizacional. Ela fez o doutorado dela na área de economia, gestão de projetos. Então, ela visa o quê? Essa inserção do psicólogo na mudança organizacional. Olha que bacana. Então, eu acho bacana vocês terem essa visão, porque a psicologia, a atuação, vai muito além da clínica, vai muito além do seu consultório, né? Você tem inúmeras perspectivas ali que podem ser trabalhadas. No caso aí da psicologia organizacional, conhecer as necessidades e expectativas de todas as partes envolvidas e auxiliar no gerenciamento e influenciar essas expectativas para garantir o sucesso. Então, olha aqui, para ter uma relação de trabalho digna, de equidade, sadia, é necessário conhecer as necessidades e expectativas. Isso que vai garantir o sucesso, né? O sucesso do projeto. Nesse sentido, eu coloquei aqui, só para a gente finalizar, eu não sei se você sabe, mas a Disney, né, ela é dita assim como referência nessa parte de gestão de pessoas, inclusive tem livros, tem cursos. Uma vez eu fiz um mini curso, né, como encantar, o jeito de encantar da Disney, e eles fazem vários cursos nessa área de gestão de pessoas com essa mudança de visão, de paradigma nas relações de trabalho. E olha aqui uma das frases que é colocada. Você pode sonhar, criar, projetar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas são necessárias pessoas para fazer do sonho uma realidade. Pessoas para concretizar o sonho. Muito legal, né? Então, você tem aí uma ótima referência. Vocês sabiam que a Disney é referência nisso? Não. É bem bacana, viu? É muito legal, olha só, tem esse livro, por exemplo, O Jeito Disney de Encantar. Então, tem uma série de coisas, porque o que eles falam, né? O que a Disney trabalha? Com fantasia. Com fantasia, né? Vende um sonho, vende uma maravilha. E aí, todos os colaboradores, toda a equipe, todo o time que trabalha para a Disney, desde da recepção, do faxineiro, dos animadores, todos que estão ali buscam estar imersos nessa realidade, né? Nessa fantasia. Mas para que isso dê certo, para vender a fantasia, eles têm que estar bem. Não é? Então, imagina, quando você chega em um comércio, isso daí a gente pode pensar no nosso dia a dia, né? Ah, chegou num comércio, ou você teve um tipo de serviço, ou na área da saúde, qualquer coisa. Você espera o quê? Ser bem servido, certo? Ser bem atendido, ser acolhido, né? Quando a gente chega em uma loja, por exemplo, e aí a pessoa tá com cara fechado, não te atende bem, você, nem quero voltar nesse lugar. Imagina, a Disney, ela vende a fantasia, ela vende o momento, ela vende um sonho da família. Se o cliente chegar lá, encontrar uma pessoa, né, que não esteja realmente imersa nesse sentido, a fantasia não vai ser vendida. Tá dando para acompanhar?
O encantamento vai se quebrar. Então, o que acontece? Como eles vendem, olha que interessante, o encantamento, a postura da equipe é fundamental, porque são as pessoas que transformam aquela fantasia, que concretizam aquele sonho em uma realidade. Gente, todas as pessoas que eu vejo, assim, que eu tenho relato, eu nunca fui na Disney, né? Fica aí o meu sonho, quem sabe, em breve. Mas as pessoas que eu conheço que foram, falam, é uma experiência única, é uma experiência maravilhosa. Da hora que você vai pedir vai pedir uma informação, da hora que você chega e deixa no carro no estacionamento, até o momento que você sai, você é bem acolhido e você vive aquela magia da Disney a todo momento. E isso é feito por quê? Porque as pessoas que trabalham, é uma relação de trabalho existente, mas é uma relação de trabalho diferente. E as pessoas que estão ali buscam encantar seus clientes. Eles têm um enfoque muito forte nisso, né? Então, a Disney é referência nesse sentido. Maravilha, pessoal? Tranquilo? Sim. Ótimo. Gente, aqui eu coloquei algumas referências, então eu tenho o guia aqui, né, do projeto que eu usei nesse finalzinho. No mais, tem esse artigo aqui, Papéis Sociais, Envelhecimento numa Perspectiva do Curso de Vida, fica aí a dica, além do livro didático de vocês, certo? Muito obrigada pela atenção, a aula foi ótima, gostei bastante aí da participação de vocês, tá? E seguiremos firmes aí, então, para a gravação.